Aí aqui, aí eu falo pro pessoal lá. Eu já tô gravando aqui, galera. Vamos iniciar aqui a apresentação de hoje, tá? Desculpa aí mais uma vez um pouquinho depois, é porque o pessoal aqui de TTI, eles tiraram as dúvidas aí. Estavam tirando as dúvidas. E aí, como eu disse a vocês, ó, o link sempre vai ser esse, né? Vocês sempre vão estudar por esse mesmo link nessa aula. E a gente vai estudar só na terça, tá? Só na terça. Próxima terça tem aula. Por quê? Porque se eu ficar terça e quarta, eu falei ontem, vai ficar pesado para vocês. Vai ter muita atividade, coisa do tipo. Estou um pouco acelerado aqui, porque a aula foi bem acelerada hoje aqui. Bem acelerada mesmo, porque para o pessoal aí que não é do curso de extensão, como é o caso de vocês, eu cobro mesmo, sabe, galera? Já que meu aluno sabe, eu cobro mesmo. Porque o mercado tá aí, velho. O mercado tá aí para cobrar. Não adianta alisar, não. Todo mundo aqui é adulto, né? Nada na vida a gente consegue fácil, então eu falo pra galera, ó. Fala, tem que arrastar e se dedicar. Parabéns a vocês que estão aqui agora, né? Nessa hora da noite, querendo aprender, eu fico feliz demais. Eu sei que tem muita gente que não pode, tá? Mas eu fico feliz quando eu vejo pessoas querendo aprender. E eu, se deixar, eu vou até meia-noite aqui falando. Eu não vou fazer isso não, que o menino aqui já tá... Pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela, eu vou abrir aqui um... Cadê? Eu vou abrir aqui o Google Classroom da gente. Eu vou abrir aqui o Google Classroom e vou baixar hoje aquele material. Esse é o de Excel, né? Tá me confundindo. Vou baixar hoje aquele material de fórmulas que eu falei para vocês. Eu vou abrir aqui. É esse aqui. Tá? Vou baixar ele no... planilhas do Google aqui, mas eu vou salvar ele aqui no Excel mesmo, fica melhor. Deixa eu ver se ele não vai se desformatar, na verdade. Esse é o formato de uma pasta do Excel, como eu falei ontem, no finalzinho da aula. Eu acho que é esse. Vou usar esse camarada aqui só para dar mais uma visão geral, né? Complementando a aula de ontem do Excel. E vocês também podem fazer isso aí. Ih, que droga, ele desformatou, velho. Não acho nada não. Deixa eu ver. Vocês também podem fazer isso aí, tá? Eu estou abrindo aqui as abas, ó, aba início. Aqui era só um nome fazer, um tour que tem aqui. Tá? Pronto, besteira. Que ele desformatou. Então eu vou para a aba adicionar aqui, né? E eu vou fazer o que ele está me pedindo. Ó. Em algumas maneiras, eis algumas maneiras de adicionar números no Excel. Eu já trouxe essa planilha está pronta aí para vocês. Vocês podem também estudar por ela. Não é uma atividade, né? Não é uma das atividades. Mas aqui a gente vai usar como exemplos, tá? Por exemplo, se aqui eu utilizar uma função, eu já entro, como eu disse a vocês, diretamente no uso de funções. Vocês podem baixar depois essa planilha e fazer. Fazer essa mesma tarefa que eu vou fazer aqui com vocês. Eu nem vou fazer toda não, tá? Mas vou fazer uma visão geral. Isso é uma visão geral do curso ainda, tá, gente? Essa planilha é uma visão geral do curso. Eu vou do início ao fim do curso agora nessa aula. Mas é óbvio, é só com toques, né? Então, por exemplo, se eu digitar soma de D4 até D7 e pressionar Enter,
Quando terminar, eu vou ver o resultado aqui que ele está dizendo nessa fórmula aqui, né? Igual soma de quê? De D, o que é que ele disse aqui? De D4 até D7. Se eu arrastar aqui, também faz isso, ó, e ele já complementa aqui em cima. Eu tenho que fechar o parêntese. Perceba, o que eu estou fazendo aqui é uma soma de valores em um intervalo. Por que é um intervalo, pessoal? Porque tem 2 pontos aqui. 170. Detalhe, se eu tiro esses 2 pontos, para quem lembra de ontem, no 1 é o quê? Um parâmetro da função soma. D4 até D7 é no 1. Tá entendendo? De D4 a D7 é um parâmetro só. Quer ver um detalhe agora? Eu vou apagar esses 2 pontos, vou botar um ponto e vírgula e vou dar Enter. Olha o que aconteceu, deu 90. Por quê? Porque quem é D4? D4 é no 1 agora. E D7 é o num 2. Mas lembra que eu disse a vocês que num 2 é opcional? Lembra? Então num 2 é opcional. Tá aí, ó, entre colchetes. A leitura de uma função é igual em qualquer função. Tá entre colchetes? É opcional. Porque eu sei que num é um parâmetro e num 2 é outro. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Separa um parâmetro do outro. Então o que é que ele está fazendo aqui? Ele está somando no 1, que é D4, com D7. Ele está somando esses dois valores. Ele não está somando um intervalo. Então cuidado, porque aqui eu estou separando os parâmetros. É 2 pontos. Agora eu estou somando o intervalo. Então ele está dizendo que esta é outra maneira de a gente adicionar usando tecla de atalho. Deixa eu ver o que, é que ele está dizendo aqui mais. Ó, isso é uma função. Como eu disse a vocês, a gente vai de um ponto do curso, do início ao fim do curso na aula de hoje, né? Ao mesmo tempo, eu já vou trazer aqui uma função que a gente vai estudar mais lá na frente, que são funções condicionais. Mas vocês vão ver que elas têm a mesma lógica de como construir funções. Certo? Ela tem a mesma lógica. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a função soma-se, eu vou copiar ela. Soma-se de D11 até D15, 2 pontos maior ou igual a 50. Antes de fazer isso, vamos analisar usando nosso amigo ChatGPT que está aberto aqui. E eu estou em dúvida, eu não sei como é que usa soma-se. Faz de conta que eu não sei, vamos fazer o seguinte. Olha lá, por favor, me explique em poucas palavras, mas com exemplos, como eu devo usar a função soma-se do Excel. Se você não souber, ainda disse poucas palavras, mas ele... Certo? O que é que ele disse aqui? Eu vou pegar só a sintaxe aqui. Ó. A sintaxe tem um intervalo. O que é intervalo, gente? É um parâmetro. Tá entendendo? Eu já estou numa função que a gente estuda mais na frente, mas mostrando a vocês como ler funções. Critério é outro parâmetro. E intervalo soma é outro parâmetro. Esse parâmetro intervalo soma é obrigatório? Não. Igual lá em soma. Então o que é que eu vou ter que entender? Que é intervalo onde os critérios serão aplicados. É o intervalo de dados que você vai somar. Você já imagina o que é soma-se? Soma se alguma coisa acontecer. Compreende? Eu só vou somar se alguma condição. Eu só vou somar se o produto for maior do que 10.
o valor for maior do que 10. Eu vou somar se aquele produto for do grupo de biscoito. Isso, o quê? Qual é a tua pergunta? Perfeito, vamos lá. Cuidado com a sintaxe das funções. Ele perguntou para mim aqui. O soma-se tem que ser separado? Vamos ver. Soma-se aqui está junto. Você tem que ver como é a sintaxe. Ou vai ser soma-se junto. Algumas vezes ele pode botar alguma função com um underline. Ponto e ponto. Tem uma que eu acho que não estou lembrando aqui. Mas continua, alguma coisa assim. Tem um underline. Aí, galera, se tu tiver em dúvida, pergunta no Google, no ChatGPT, ou não. Ou pergunta ao próprio Excel. Como a gente ainda está na parte básica, né? Não vou entrar também em coisas mais profundas aqui. Porque quando você bota um igual aqui e bota, por exemplo, soma-se, ele já diz a você, ó, é assim. Aí, ó. Tu dá um tab, ele já monta a função para tu. Eu vou apagar aqui, que eu estou explicando aqui, né? Então ele diz que é um intervalo. O que é que você vai botar aqui nesse espaço, o intervalo de dados? E um errinho que o ChatGPT tem é de separar esses parâmetros com uma vírgula. Aqui no nosso caso, que está trabalhando com ponto e vírgula na nossa versão. Eu tenho que dizer até assim aí, ó. A separação dos parâmetros, assim mesmo, não seria por ponto vírgula. Sim, o seu está correto. Ele corrigiu. Então, por exemplo, é um ponto e vírgula aqui, tá? E separa os parâmetros. O primeiro parâmetro é o quê? Onde os critérios serão aplicados. O segundo parâmetro, qual é o critério? Ou seja, o que é critério no Excel? É condição. Então, você já aprendeu isso porque esse parâmetro critério está em várias funções. Compreende? Esse parâmetro intervalo está em várias funções. Lá na soma não está em intervalo, está o quê? Num. Por que está num? Porque lá é um num. Um número, pode ser um número. Aqui não faz muito sentido ser só um número, né? Também. E intervalo soma, que ele diz que é opcional, mas é o quê? Os valores que são somados. Também é um intervalo de valores. E aí a gente vai entender aqui agora. Vamos ver, vamos para cá. Eu vou usar essa função, tá? Igual, soma-se. Qual o primeiro? Vou até escrever aqui em cima. Qual é o primeiro parâmetro? Ele já me diz, ó. Consegue ver? Intervalo. Qual é o intervalo que eu quero somar? Esse intervalo aqui. Ele já marcou. Vírgula, ponto e vírgula, ponto vírgula. Qual é o critério que eu quero somar? Ou seja, qual é a condição? Aqui eu estou dizendo que seja maior do que 50. E aí um detalhe. No Excel, eu não posso fazer simplesmente isso. Porque, aspa dupla, sempre critério é o quê? Uma condição. E sempre que você for botar números maior do que isso, menor, é como se fosse um texto, entre aspas duplas. Isso, gente, para quem já programa, sabe o que eu vou dizer. Para quem não programa, isso é até um tipo de, uma forma de programação, né? Não deixa de ser, porque isso é uma sintaxe que o Excel tem. É uma regra que o Excel tem. Eu tenho que botar isso aqui entre aspas duplas. Você tem que primeiro, a primeira coisa, entender os recursos, que é o que a gente falou ontem, que ele tem, a gente não fez nada ontem, né? Mas a gente mostrou muita coisa que a gente vai fazer, inclusive, no curso. Você tem que entender o que o Excel é capaz de fazer. Primeira coisa. Esse é um curso básico, gente. É um curso básico. No Excel você pode até programar em VBA aqui dentro, se quiser, mas não faz nem sentido hoje em dia ninguém mais programar em VBA dentro do Excel. Inclusive, eu usei um código hoje de trabalho para fazer colocar em massa determinada função. Tu automatizou. Mas aí usando VBA. VBA. VBA, eu pesquisei no chat.
Perfeito. Ele botou em VBA porque tu estava no Excel. Deu o código, coloquei lá e ficou, era só colocar as caixinhas de comentário. Era muito para fazer. Ele gerou as caixinhas automaticamente. Isso. Você nem entendeu o código. Depois do código, eu só entendi ele explicando o código, eu nem copiei o código, colei lá e deu certo. Deu certo. Pesquisei, aí ele disse esse. Perfeito. Falou, aperta F. Cara, imagina se tu soubesse programar. Vou aprender. Devia estar no curso de programação, pô, é na segunda, porque você não tá. Tu tá, né? Ah, então show. Aí tu vai automatizar em Python. Mas se for no Excel, você pode automatizar no VBA. Certo, galera? Então, assim, aqui eu tenho mais um parâmetro, né? Que é o intervalo valor, mas ele é opcional, então eu não vou botar. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou somando daqui até aqui apenas os valores que são maiores que 50, ou seja, ele somou 100 e deu 100. Certo? Deixa eu ver se alguém entrou. Show de bola? Show de bola. Aqui, ele não está pedindo nada, eu vou só mostrar a vocês. Eu poderia somar isso aqui também de outra forma. Poderia dizer aqui, ó, igual esse mais esse mais esse mais esse. Qual é a forma mais inteligente de somar? Será que era essa? Não, né? Se esses intervalos são contínuos, não precisa fazer isso. Tá, a gente vem pra cá ainda, tá? Soma assim. Ih, nem sei se vai dar pra tudo, não, mas tudo bem. Aqui. Mesma coisa, aqui, ó. Ele está pedindo... Tente adicionar outra fórmula soma-se aqui, mas adicione valores inferiores a 100. O resultado será 160. Ou seja, igual soma-se, abre parêntese, qual o intervalo? Este, ponto e vírgula. Qual é a regra? Abre o que agora? Aspas duplas. Menor do que 160. Não é isso? Que 100. Não, essa planilha que eu estou preenchendo aqui, vocês têm ela aí na turma. Você baixa ela em casa e depois tenta fazer isso aqui. Tá? Vai ter uma... assim, essa não é uma atividade avaliativa, tá, pessoal? Vocês que estão aí. Não é uma atividade avaliativa. Mas é uma atividade para vocês aprenderem, galera. Não precisa eu poderia botar como uma atividade avaliativa? Poderia. Mas ia terminar sendo muitas atividades e vocês não iam conseguir concluir todas. Tal. Então, esse é o tipo de atividade que eu digo assim, galera, faça, vocês vão aprender. Né? Vocês estão aqui para aprender, faça. Terminou a aula, baixa essa planilha e tenta fazer ou amanhã. Porque se você não fizer, não tiver essa prática, você não vai aprender. Né? Essa é uma inicial, uma básica, eu nem cobro como uma atividade avaliativa. Tá? Eu peço que vocês façam. Aqui talvez seja para vocês aqui. Essa atividade. É mais simples. Vai dar de letra nesse aqui. Então, ó, mais sobre a função soma. Sim, um detalhe que eu queria fazer aqui, tá, gente? Ah, não, ele vai falar lá embaixo. Deixa. Em algumas das dicas acima, mostramos como usar a função soma. Aqui estão mais detalhes, lá. Certo? Clique 2 vezes em uma célula amarela à direita e leia junto com o texto abaixo. Esse está dizendo isso aqui. O que é que ele está pedindo aqui? Os valores nas células D38, D39, D40 e D41. Ou seja, some o seguinte, é isso que ele está dizendo. Somando exatamente esses valores, que está dando 170. Selecione essas células, em seguida, no canto inferior direito da janela do Excel, procure por 170. O que é que ele está dizendo com isso? Quando eu seleciono um conjunto de células, gente, eu posso vir aqui embaixo e já verificar algumas estatísticas que são realizadas, tá? Ó, 42,5 é a média. Tem 4 itens selecionados e soma é 170.
Às vezes você quer só saber um valor de uma soma. Você não quer deixar o cálculo realizado. Você faz só selecionar. Certo? Esta é outra maneira que pode ser usada. Você vai somar. O que é que a gente está fazendo aqui? Ó? Soma, função soma. O valor da célula D48. Aqui tem um ponto e vírgula. Eu já mostrei isso para vocês, né? O valor da célula G48. Quem é D48? D48 é. Cadê ele? Tá sem o. D48 é esse. É o valor de D48 com o valor de G48 até G51, que é isso aqui, ó, com 100. Olha o que eu somei aqui, ó, deu 200. Tá? Todo mundo entendeu essa soma? Ele somou esse valor com esse intervalo e com o valor número 100. Lembre, a função soma, ela tem um parâmetro obrigatório, num, e vários parâmetros opcionais. Então, aqui eu tenho 3 parâmetros, 3 argumentos enviados para a função soma. Quem são os argumentos? A célula D48, que é o resultado que tem lá é 20. O intervalo de G48 até G51, que é esse intervalo aqui. E o valor fixo 100. Se você somar 20 com 20 dá 40, com 10 dá 50, com 10 dá 60, com 40 dá 100, com 100 dá 200. Estou mostrando a vocês como você somar de forma não contínua, alternada. Isso. Quem vai calcular essa soma é o Excel. A gente diz que é bestinha porque a gente está vendo poucos valores. Mas imagina uma planilha aí com 500 linhas. Números decimais quebrados. Entendeu? Tá falando contínua e alternada, porque contínua geralmente a gente vai puxar só um intervalo. Isso. Contínua é isso aqui. Mas se eu quero somar esse pedaço com esse daqui, ou esse pedaço com esse intervalo, aqui, ó. Certo? Então ela faz isso aqui, ó, eu já expliquei. Uma referência de célula única, que é o endereço ou nome D48, e é a referência de célula única da forma. Um intervalo de células, que é uma série de células, né? E é de G48 a G51. E uma constante, que é o número 100. Tá bom? Mais sobre a função soma-si. Também exibimos a função soma-si na parte superior desta planilha. A função soma-si soma totais com base em um critério. Se a função soma-si pudesse falar, como é que ela diria? Some alguns valores com base neste critério. Qual o critério? Examine essas células. É isso eu já expliquei. Ó. Examine de D73 até D77. D73 até D77. E se o valor for maior do que 50, você soma. É isso que ela está dizendo. A gente já fez aqui. Tá bom? Para deixar ela alternada, tem que seguir a X contra ou só... Contra. Boa pergunta. Ele perguntou o seguinte. Vamos fazer essa fórmula aqui. Igual soma-se D48. Aí eu quero selecionar o D48. Se eu clicar diretamente em D48, vai dar um erro aqui. Então eu vou voltar para cá. Vou baixar isso um pouco. Igual soma-se. Eu seguro o Ctrl, aperto aqui, D48. Aí eu tenho que dar um ponto e vírgula. Aí eu arrasto esse, porque esse não é alternado. Eu quero dar um ponto e vírgula. Aí eu boto 100. Aí eu fecho. Deixa eu ver, quer rir alguma coisa aí? Oh, desculpa, boa observação. É soma. Não, desculpa, era soma, tá, gente? Só... Beleza? Aqui, ele usou essa mesma ideia. A gente já resolveu lá em cima, né? Ele está só explicando.
Esse aqui, ele só mudou para quê? Por que aqui deu 200? Porque aqui ele mudou. Ele fez a mesma soma Si, de G73 até G77, com a condição maior ou igual a 50. Não é mais só maior do que 50. É maior ou igual a 50. Tá? Então, como eu disse a vocês, esse curso, principalmente as aulas remotas, ele não tem uma sequência. Ah, vamos aprender isso hoje ou não. Isso aí já está nas aulas gravadas e nas atividades que também são aulas gravadas. Inclusive, gente, eu vou criar uma sequência, como eu só botei pouca coisa ainda, eu vou criar uma sequência de que você deve seguir. Por exemplo, assista essa aula gravada, assista essa, faça essa atividade, ou assista essa gravada, faça essas duas atividades, sabe? Vou criar essa sequência para você ir gerenciando, como se fosse um checklist. Assisti a aula e fiz isso, assisti a aula e fiz isso. Entendeu? Até o fim do curso. Então, assim, alguma dúvida até aqui? Maior ou igual a 50? A gente também pode fazer com outros operadores. Eu poderia perguntar assim, eu quero saber se é diferente de 50. Olha como eu uso. Vai mudar a soma. Ele só vai somar os valores que não é igual a 50. Tá? Menor do que 50. Menor ou igual. É o operador de comparação. Tá? Vou deixar maior ou igual. Alguma dúvida? Ele faz uma observação aqui, mas eu não vou entrar nisso não, porque tabela dinâmica é o último módulo desse curso. Tá? E o mais importante. Você pode ir na internet, né? E pesquisar mais sobre essa função soma e soma si. Mas precisa não, tá bom? Aqui já é mais do que suficiente. Não, falta só um grande detalhe, Tiago, já esqueci. E se eu quiser somar, porque ninguém perguntou. Professor, tu não falou do intervalo que é opcional, lembra? Lembra do intervalo que é opcional? Eu não falei, não foi? Hã? Falei que é opcional, mas não dei um exemplo com ele. Por que ele é opcional? Porque o critério é o segundo parâmetro, o segundo argumento. Mas o valor que eu vou somar, o intervalo, é o mesmo intervalo ao qual é ocupado o critério. Você está entendendo? O que está acontecendo aqui é que o critério, no caso aqui maior ou igual a 50, é aplicado em cima do mesmo intervalo que eu somo. Mas se eu dissesse assim, some só... Eu vou mudar esse, tá? Vou botar aqui roscas, eu vou botar bolos. É bolos, viu? Não é bolos, não. Certo? Eu vou somar agora aqui só o que for bolos. Como é que eu faria isso? Vamos lá tentar? Vou apagar esse. Igual, soma... Não, vamos lá. O primeiro é o quê? Soma... Estou confundindo, né? Soma assim. Pode deixar assim, depois ele corrige, viu? Qual é o primeiro intervalo? É o intervalo de quê? Dos critérios. O intervalo que será avaliado pelos critérios. O que é que tu vai avaliar agora? O que é que o critério agora vai avaliar? O critério agora vai avaliar números ou agora ele vai avaliar se o que está lá é um nome bolos? Alguém está falando? Hein? O que ele vai avaliar agora, o critério agora vai perguntar se no intervalo tem o quê? Bolos ali. Então o intervalo que eu vou avaliar não é mais o de valores. Porque, na verdade, o primeiro intervalo é o intervalo do critério. O Excel deveria se chamar intervalo critério. E o segundo é o critério. E o terceiro é o intervalo soma. Agora, quando o intervalo do critério e o intervalo soma é o mesmo, aí ele deixa só no primeiro. Por isso que ele chama intervalo. Entendeu? Então, qual é o intervalo do critério? O critério é esse aqui, ó.
Bota soma-se. Soma-se, esse é o intervalo. Abri parêntese. Coloquei de F73 até F77. O que é que eu boto agora? Ponto e... Perfeito. Para separar os argumentos. Aí agora eu quero que seja o quê? Vamos botar assim. Vamos imaginar que é desse jeito. Bolos. E fecha. Não é isso? Vamos lá. Ponto, vírgula. E agora ele quer o quê? Intervalo que eu vou somar. É tanto que aqui ele botou com colchetes. Ó, aí eu arrasto. Eu quero esse intervalo aqui para somar. Depois de ponto e vírgula. Depois de um ponto e vírgula que separou o critério, que é o segundo parâmetro. Fecho. E agora? Será que deu certo? 150. Ele relaciona, pessoal, esse intervalo com esse. Ele olha para F73, olha se é bolos. Se não é, não bota numa lista de soma. Essa é a lógica. Aí ele olha para esse, bolos, igual ao critério. Então esse 100 eu vou somar. Porque o 100 é o que está no intervalo da soma e está na mesma linha do intervalo lá do critério que foi selecionado. Essa fórmula, nós não expliquei isso, que tem uma fórmula. Está gravada essa aula, viu? Tu dá 2 cliques aonde? A fórmula está aparecendo. Tá lá em cima, pô. Não aparece para tu aí, não? Poxa, parece, cara. Tá aparecendo aqui para ele? Tu tá onde, hein? Aí. Certo? Todo mundo entendeu? Quem tá online também. Se eu mudar aqui, ó, para tortas... vai dar 20. Se eu botar aqui tortas, vai dar 20. Ele não é case sensitive, tá? Ele encontra tortas e tortas, mesmo estando com maiúsculo. Beleza? Vou deixar o outro, tá? Então, qual é a minha ideia, pessoal? Minha ideia é que vocês... uma ideia é que vocês aprendam. Vamos lá. Aqui não precisa, né? Que vocês aprendam a usar funções, independente de qual é a função. Clicar aqui em próxima etapa. Okay. Ele perdeu isso aqui por causa do... que eu salvei o arquivo errado, mas não tem nada não. Acho que ele perdeu aqui umas... Ô, droga. Não tem nada não. Deixa eu ver... Depois eu vejo, eu pego o arquivo original. Quando vocês forem baixar esse arquivo, deixa eu ver aqui uma opção melhor de baixar. Não abre ele no Google Sheet, não. Vem aqui. Tenta conectar, porque eu teria que abrir. Abre ele no Excel online. Abre ele no Excel online. Porque não, às vezes no Google Sheet ele perde algumas formatações. Poderia tentar por aqui também. Mas perde, tá vendo? Eu vou ver se eu depois compartilho com o link à parte. Mas tenta abrir ele no Excel online. Deixa eu ver se eu consigo aqui conectar outros aplicativos. É porque também tem uma questão da rede aqui do IF que não me limita algumas questões. Tem uma... mas beleza, deixa pra lá. Questões de preenchimento aqui no Excel. Né? Se você clicar aqui e arrastar assim, ó, existe uma lógica que a gente até falou ontem aqui dela. Não é isso? O que é que tem aqui nessa célula? Tinha uma fórmula. Qual era a fórmula que tinha? Somando de C4 até D4. Ou seja, eu estava somando isso com isso.
Se eu arrastar com a alça de preenchimento aqui, o que é que vai acontecer? Aqui embaixo vai virar soma de C5 até D5. Eu desci uma linha. Aqui vai 2, 3 e assim por diante. Certo? Agora, aqui, o que é que tem aqui? Um número 75, fixo. Se eu arrastar, vai virar esse aqui. Continua o mesmo número 75. Beleza? Aqui, deixa eu arrastar esse cara. Até isso ele perde. Ele está dizendo o seguinte. Clique e arraste para selecionar essas 4 células e pressione Ctrl D. Essa é a tecla de atalho para preencher para baixo. Você consegue adivinhar qual é o atalho para preencher à direita? Vamos lá? Opa, desculpa. Peraí. O que vocês imaginaram que é o D aqui, pessoal? Ó, se eu clicar aqui e arrastar para selecionar essas 4 células aqui abaixo, que deixa eu ver o que tem aqui. Ó, é 4 F4, certo? Não, outro. Não porque não porque aqui tem uma fórmula, tá? Aqui tem uma fórmula. E a fórmula já está lá em outro canto. A fórmula está aqui, ó, de E4 até F4. É uma soma de E4, é soma disso com isso. Certo? A fórmula está em linha, não em coluna. Perfeito. Quando tiver essa coluna F, ela vai fazer a solução de si. Beleza? Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Aqui, pronto. Isso aqui é se eu mudar a posição dessa célula, gente. Eu fiz besteira, sem querer. Aqui, ó. Ela continua somando de E4 até F4. Entenderam? Isso, aqui, ó. Aqui nessa cruzinha assim, ó. Show? Beleza? Isso aqui foi o que eu fiz agora, ó. É porque vocês não estão vendo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Cliquei e arrastei para baixo, eu não fiz nada. Pressionei Ctrl D, ó. Ele fez a mesma coisa. Tá? Isso aqui, ó. Ou Ctrl C, Shift e seleciono tudo, Ctrl V. Tudo é a mesma coisa. Aí eu perguntei, o que é que seria se ele botasse para o lado assim, fizesse isso para o lado. Ai, droga. É, tem que afastar isso, deve ser. Porque não tá aí. Oxi, que não foi? Bem, droga, eu tô apertando Ctrl D, galera, foi mal. É Ctrl R, que é a resposta da pergunta. Porque D de down, R de right, tá? Era isso. E eu apertando Ctrl D toda hora. Beleza? Sim. Sim, muitas coisas são relacionadas ao inglês. Aqui, ele está pedindo o seguinte. Isso aqui a gente já fez, na verdade. Se não apertasse Ctrl D, só puxasse. Não, aí tem que puxar na alça de preenchimento. Esse carinha aqui. Tá? Aqui o que ele está pedindo é o seguinte. Clique na cruz e arraste 3 células para baixo. O Excel preencherá automaticamente as células com os totais 110, 120
e 130. É o que a gente já fez, né? Crescimento para baixo, tá? Clique na célula amarela 200 e preencha novamente, mas desta vez arraste a alça de preenchimento para a direita, para preencher as células. Isso é conhecido como preenchimento à direita. Vê, se eu puxar para cá, ele faz isso. Agora vê essa daqui, ó. Que eu já tinha, né? Tá. Se eu puxar para cá, ele vai somar esses aqui. Por quê? O que era C vira D. De D11 a D14. De D11 a E14. De F11 a F14. Certo? Na verdade, essa planilha faltou eu apagar essas partes. Eu botei para vocês, mas para vocês testarem fazerem, mas era para eu ter apagado essas fórmulas, tá? Estou vendo que algumas estão feitas ainda. Às vezes você não precisa alterar os números ao preencher. Em vez disso, você só quer copiar valores para outras células adjacentes, né? Então, por exemplo, clique na célula com a palavra hortifruti e coloque o cursor no canto inferior direito da célula, até que ele se torne uma cruz, que é a alça de preenchimento, tá, gente? E arraste para as de baixo. Então é isso que ele está pedindo, ó. Tudo isso é hortifruti. Agora selecione a célula fruta, coloque o cursor no canto inferior direito novamente e quando vir a cruz, clique 2 vezes. Essa é outra maneira de preencher para baixo, caso você precise preencher uma coluna longa. Isso aqui, ó. Para não precisar arrastar, eu mesmo, às vezes, arrasto, mesmo a coluna longa. Eu esqueço isso aqui. É porque é o costume. Preencher uma série. Eu vou parar aqui, tá, gente? Prometo. 10h20 já. O Excel pode preencher automaticamente algumas células com base em uma série. Inclusive, essa série você pode criar no Excel. Imagina aí tu criar uma série de times de futebol, por exemplo. Não vai ter uma série de times de futebol no Excel. Mas tu pode criar uma série com os times de futebol do Brasileirão da Série A, ou da Série B, ou da Série C. Então, por exemplo, tu pode criar uma série e só escrever o nome de um primeiro time e arrastar, ele já vai saber quais os outros times que vão vir. Não, você vai criar uma série e vai arrastar isso na planilha. Vai fazer isso na planilha. A série é como o próprio nome diz, é uma série de valores, um conjunto de valores. Entendeu? Então, por exemplo, o Excel pode preencher automaticamente algumas células com base em uma série. Por exemplo, você pode digitar Jan, só o nome Jan, em uma célula e em seguida preencher as outras. Ele já vai entender que é janeiro, fevereiro. Tem, mas a parte a gente não vai entrar aqui não. Inteligência social. O que ele está querendo dizer aqui é isso, ó. Isso. O que ele está querendo dizer aqui é isso. Deixa eu arrastar aqui e botar aqui. Jean, eu arrasto. Ó. Ó. Por quê? Porque ele já conhece essa série aí no Excel. Certo? Coloca o cursor no canto inferior direito da célula até que ela torne-se lá, 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 lá. Pronto. Agora aqui em semana 1, ó. Certo? Aqui é a mesma coisa. Se você clicar 2 vezes, faz isso. Deixa eu ver se eu arrastar esse aqui. Não, ele ia aparecer provavelmente o que ele está pedindo aqui, ó.
Certo? É o que ele estava pedindo nesse texto aqui. Só que eu... Você pode configurar isso no Excel. Você pode fazer isso. Isso aqui, o que ele está pedindo? Seleciona essas duas, olha que legal. E arrasta para o lado. Olha o que ele vai fazer. Ele vai continuar a sequência de 15 e 15. Certo? Se você botar aqui, ó, 1 e 3. 1 e 10. Então ele vai de 9 em 9, isso. Já assim. Beleza? Pessoal, aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? A aula de remota, ela é essa aula assim, de mostrando, e aí de acordo com o que vocês forem estudando, vai se tirando as dúvidas. Volto para cá. E reforço. Galera, o foco desse curso, conteúdo, a aula de ontem ó, já está aqui, a de hoje já vai entrar também, né? Já. Atividades e isso aqui, tá? Então, ó, assiste esse daqui, ó, apresentação, cálculos, operadores e modo de endereçamento. Eu já falo mais ou menos o que a gente falou nesses 2 dias. E aqui, fórmula, contagem, média, já tem mais assunto que a gente vai ver mais na frente. A ideia é que vocês cheguem na aula remota já tendo assistido isso e já tendo fazendo essa atividade. Já tem gente que enviou, certo? Por quê? Porque vocês fazendo isso, quando você chega na aula remota, vocês vão ter dúvidas ou não, entendeu? Beleza, pessoal? Alguém tem dúvida? Fala aí, Jacques. Professor, a dúvida não é sobre a aula, não, é sobre o contexto geral. Pode falar. O senhor já tem previsão para as aulas de estatística? Não, eu estou tentando formar a turma. Eu estou hoje mesmo, essas aulas de estatística aplicada, tem 3 faculdades aí em parceria, certo? Tem uma faculdade de Campina Grande que está tentando formar a gente lá interessado, porque pelo e-mail foi muito pouco, mesmo com 200 e tantas pessoas inscritas naqueles formulários. Estatística só tem 19 pessoas, é muito pouco, porque muita gente desiste, muita gente nem vem, então fica difícil. Aí estou tentando, fui no IESP também, divulgando lá, fui no NP hoje, sabe? Então, ainda não, mas eu sei o horário, provável. Provável horário vai ser 7h30 da noite na segunda-feira, antes da de programação, que vai ser, a de programação vai ser 8h30, 9 horas, tá? Ou na quarta-feira de 9h15, que é o horário que vai sobrar aqui. E a partir da semana que vem, as nossas aulas de Excel vai ser só na terça, tá? Pra não ficar muito pesado aí. Ficar pesado não fica, não, mas tá bom. E o de CQL? Porque tem gente, sabe, Jacques, tem cada situação, sabe? Eu analisei aqui, mas assim, vê só, pra você tocar nesse assunto. Eu analisei aqui, muita gente com pouco tempo de estudo por semana, naquela planilha no Pré-Suíço, naquele formulário. Então o que acontece? Devido a isso, eu disse, não, se eu botar, o pessoal não vai ter tempo. Muita gente com 2, 3 horas só. Não, eu tenho 3 horas pro curso. Então, não dá para ser mais que uma aula. Aí, resultado, não tem problema quem está com tempo. Por quê? Vem aqui e antecipa, cara. Eu já vou jogar aula 3 essa semana, já vou jogar uma segunda atividade aqui, entendeu? Mesmo que eu não esteja ainda, antecipa, vai antecipando a atividade, eu só terminei, pronto. Eu fico aqui dando as aulas, você vem só para aula remota, mas já enviou tudo, esperando o seu certificado sair. O de CQL também está na mesma situação? Oi? O Não, de SQL, eu acho. não, de SQL teve um cara aí que foi atrás e o cara formou 60 pessoas. Eu tenho uma reunião amanhã com a turma, provavelmente vai sair, eu não sei o horário. Aí a mesma coisa, ou vai ser na quarta-feira, 9h15, ou vai ser na segunda, de 7 horas.
7h30. Só isso mesmo, então obrigado. Aí, beleza. Então, pessoal, posso finalizar por aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vocês que estão aqui? Se você tiver tempo de estudar, pode fazer, dá para acompanhar. Mas ele é utilizado para quê? Ele é utilizado mais para você ter noções de análise de dados, para você saber ler dados com mais profundidade do que você vai aprendendo aqui nesse curso de Excel, de estatística aplicada. É muito útil para quem trabalha, quem estuda, quem faz mestrado, para quem faz graduação, é muito útil. Por quê? Porque vai ajudar nas suas avaliações, nas suas análises, nos seus artigos. Quem é da área de saúde que tem dificuldade, é muito útil. Bioestatística é mais profundo que a bioestatística. Ele vai começar quando tiver turma, na verdade. Talvez até, não sei. Não queria pro ano que vem, eu queria fazer esse ano. Não, eu sei, mas é porque vai ter uma quebra, né? Férias, tudo aquilo. Mas enfim. Então, pessoal, alguma dúvida eu posso encerrar? Eu vou encerrar aqui, tá? A gravação, até terça que vem.